Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. Quer dizer, como sequestraram o americano, me trocaram, eu também não ia rejeitar a hipótese de ficar livre. Porque muitas vezes dizem que nós não queríamos sair, eu era crítico do sequestro do ponto de vista político, mas sempre quis sair, só doido não quer sair da cadeia, entendeu? E dali nos levaram para o DOPS, e no DOPS estava cheio de gente que ia sair, né, do pessoal de São Paulo que ia sair. Nós demos depois uma parada no Rio, e uma em Recife e uma em Belém. Em Recife para pegar o grande Gregório Bezerra e em Belém para pegar o Chuchu. Pronto, foi isso. Depois aguentamos uma viagem de algumas horas até o México, ouvindo o discurso do Costa e Silva, entendeu? Não chega a ser um prazer, mas diante da perspectiva de ser libertado também não chegou a ser uma coisa tão ruim assim. Mas vocês ir lá, você pode ir no botequim da esquina e tomar uma cerveja, né? Você pode ir a um cinema, você tem relações sociais, mesmo que limitadas, né? A cadeia não, a cadeia ali. Vi muita gente lá que não conseguia viver no exílio, muita gente. Algumas pessoas, amigos meus, que tinham mais dificuldade em viver no exílio do que na cadeia, que achavam que na cadeia tinha inimigo. No exílio você fica um negócio marginal na sociedade, né? Você não tem função, a menos que você se integre ao país. E refugiado político não pode. Mas nossa situação era difícil. Onde a gente ia a CIA, a KGB, entendeu? A polícia cubana, a polícia mexicana. Você não tinha como ficar ali. E todo mundo achava que ia haver uma reação a esse sequestro. Então, nós não tínhamos condições de segurança, infelizmente, para ficar no México. Eu queria ir para a Europa, e pensei em ir para Paris, porque eu queria manter contato com as pessoas no Brasil. E eu sabia que em Cuba eu não poderia manter. Havia uma ala, que eram os companheiros sobretudo ligados ao Marighella, né? A LN, que queriam ir para Cuba. E eu para Cuba não queria ir também, já porque eu achava que ali tinha apoio para Marighella, não era a minha corrente. Eu era um cara marxista, né? Entre aspas, de direita, né? Moderado. Mas, afinal, o Fidel Castro mandou uma mensagem para a gente pedindo que a gente fosse como um ato de apoio a Cuba, sem obrigação de ficar. Que depois disso a gente ia para onde quisesse, ele só queria uma manifestação. E, ao mesmo tempo, nós não encontramos forma de ir para Paris, ou alguns queriam ir para Argélia. Chegamos lá, o Fidel nos recebeu, depois eles pediram para a gente fazer um recorrido, dar uma volta na ilha, um mês na ilha e tal, e nós fomos, e pronto. Aí a seguir o Gregório Bezerra foi para Moscou, dos 15, 2 ficaram no México, o Ricardo Vilas e o Flávio Tavares, e aí eu tive que ficar em Cuba, entendeu? Porque na hora de sair não era bem o que os cubanos combinaram com a gente. Entrar em Cuba é fácil, sair é mais complicado. E eu, desde o início, tive muito atrito com os cubanos. Eu já disse uma vez isso, meus atritos começaram quando o avião ainda estava no ar e eu ouvi aquilo lá embaixo, cheio de verde oliva, entendeu? Então eu já disse de novo, entendeu? Não, já não gosto do regime militarizado, entendeu? Depois lá mesmo, o regime era todo militarizado, um regime de opressão. Fiquei lá, cortei cana, né? Quisemos trabalhar, não pudemos. Os cubanos não nos permitiram os grupos do Marighella, mas a nós não permitiram trabalhar, entendeu? Então, o que eu fiz foi ler. E quando a correlação de força mudou, porque o meu pessoal começou a ficar importante no Brasil, não fosse pela eliminação dos outros, que iam caindo das organizações, e nós ficamos importantes com a chegada, inclusive, do Cid, do Daniel e tal, tinha um pessoal mais simpático ali. E eles decidiram fazer treinamento em Cuba. E eu terminei fazendo também, entendeu? Seguindo a maioria disciplinadamente eu fiz. Eu queria o tempo inteiro sair. Eu e o pessoal da VPR, nós fizemos inclusive uma ida ao Comitê Central, deixamos um documento pedindo, pelo amor de Deus, para os cubanos deixarem a gente fazer a revolução. Aí você foi atrito o tempo inteiro, eu fiquei ali, eu sempre oposição, quer dizer, sempre discordando dos caminhos que tem no Brasil, mas dentro do meu grupo. Mas aí fizemos o treinamento, entendeu? Eu não brigava mais com os cubanos ali, tinha uma estrutura, uma organização, e eu fiquei lá 3 anos em Cuba, né? Até que o pessoal saiu, eu saí ainda, fui o último a sair, porque os cubanos também fizeram questão de me deixar lá até a última hora, saí,
E deu tudo errado, foi uma verdadeira atrapalhada. Eu cheguei na Argélia, fui detido por causa de problema de documentação, entendeu? Enfim, quem quebrou meu galho foi o pessoal ligado ao Arraiz, depois a mando do próprio Arraiz. E depois fiquei 6 meses clandestino na Argélia, sozinho, entendeu? Clandestino. E o que eu fiz esse tempo era estudar. Foi o que eu fiz muito no exílio. Afinal, consegui ir para o Chile, passei 1 ano no Chile, aí voltei a militar politicamente. E aí peguei o golpe no Chile, né? Fiquei no Chile só militando. Durante muito tempo me mantiveram clandestino. 6 meses, aí 6 meses eu acabei com a clandestinidade por conta própria, entendeu? Comecei a sair, tomar um café no Café Haiti, a ver as pessoas, a ir para as tanguerias, entendeu? A poder dançar, entendeu? Sair lá. Mas veio o golpe, eu aí fui para o México de novo. Aí dessa vez o México não me quis, não me dava mais refúgio político. Eu terminei parando em Bruxelas, na Bélgica, onde fiquei 6 anos e onde me formei em economia. Fui operário primeiro, trabalhei 6 meses como operário. Quando eu estava acabando o curso, saiu a anistia. A democracia é um pouco mais cinzenta mesmo, porque você tem normas, tem regras. E hoje qualquer um pode participar, entrar para um partido político e disputar uma eleição, coisa que não existia na época. Mas, por outro lado, a vida política brasileira é muito apagada. É que o regime brasileiro é muito flexível. O país, por sua riqueza, por sua extensão, ele parece absorver muito melhor que os outros problemas que nos outros são graves, aqui viram uma coisa trivial. O país tem tido o regime capitalista no Brasil, uma grande capacidade de superação. Você tem um país conformado. Quer dizer, sinal que, no momento, uma grande parte da população acha que tudo vai bem. É difícil a juventude se entusiasmar, entendeu? Em ver política. Política, para ela, é coisa suja. As chamadas lideranças estudantis hoje são, sobretudo, de partidos legais. Elas tratam a questão estudantil como uma questão de política partidária. Nem se adaptaram aos novos tempos. Então, o que é que acontece? O movimento estudantil para quê? Você não sabe exatamente. Você não sabe que universidade quer, você não sabe como deve ser o ensino. Então, o movimento estudantil não pode agir, quer dizer, do mesmo jeito que agia há 50 anos. E esses são os problemas que essas lideranças colocam. Não acho que não estão adaptadas ao tempo, entendeu? Repetem fórmulas do movimento estudantil de antigamente, ou se quiser. Eu acho até que o movimento estudantil de hoje, ele é um movimento mais próximo do movimento de antes do golpe militar de 64 do que de 68. Eu acho isso, quer dizer, não tem uma análise concreta e o movimento estudantil se transforma num movimento vegetativo, não tem nada de novo. Em canto nenhum você vê um movimento estudantil que tenha alguma novidade. É de se ver que as mudanças no Brasil na área da educação hoje, a formação de base no Brasil é mais fraca. Então, realmente, os alunos têm menos cultura geral do que seria de se esperar, e menos formação básica. Eu dou aula de economia. Se você não é tolerante na prova, para fazer um esforço para entender, você tem dificuldade. Por quê? Porque é um problema de base, não é culpa dos alunos. É culpa de toda uma formação no Brasil, né, de ensino fundamental e de segundo grau, que é muito ruim. Eu dou aula, preparo aula, leio muito, né, que faz parte, e cuido do meu filho. Eu tenho filhas mais velhas e tenho um filho de 11 anos que eu crio. Sou casado, mas a mãe vive em outro estado. Então sou eu que cuido dele. Então trato muito, estudo muito matéria de curso secundário e o resto faço tudo. Faço compra, cozinho, lá entendeu? No mercado. Vou no mercado, entendeu? Faço tudo normal que hoje em dia uma pessoa dos tempos modernos faz, né? Há muito tempo atrás isso era esquisito. O nego não fazia. Mas hoje eu faço tudo. Como meu filho veio morar comigo, eu estou fazendo menos política agora, por questões de sobrevivência. E vou ter que aumentar minha carga horária. Mas eu faço isso com prazer. Eu gosto de ensinar e gosto de ser pai. Então, para mim não tem problema. Eu acho que eu fiz o que tinha que fazer. Não tem nenhum problema quanto a isso. E acho que são poucas circunstâncias da vida que criam situações onde você age ali de acordo com aquilo que você aprende desde cedo como padrão de justiça, né? De ética no sentido da palavra mesmo e tal.
Então, eu acho que fiz o que tinha que fazer, eu e outros, entendeu? Nós queríamos ter voz, queríamos falar, queríamos construir uma sociedade diferente, e enfrentamos, e como eu estava dizendo para um colega de vocês, né? Levamos adiante o que nós queríamos, quer dizer, nós lutamos de fato por aquilo que queria. Isso é um traço da geração de 68, queria, foi atrás, não conseguiu o que queria mais, que era realmente uma mudança substancial do Brasil, mas deixou uma herança crítica muito importante, formou uma geração inteira que passou a recusar o estabelecido. E eu acho que a grande contribuição daquela época é realmente você não aceitar o que veio pré-estabelecido, não aceitar o que colocam para você sem visão crítica, só aceitar depois que pensou sobre o assunto, agiu, praticou, aí você aceita. Então essa visão crítica é muito importante, a meu ver, para a mudança de comportamento geral no país. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.